Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 12, a fé humana e a divina. Esse item conclui o capítulo e faz parte das instruções dos Espíritos e, portanto, foi assinado por um espírito protetor em Paris em 1863. E esse espírito protetor diz o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, já nesse primeiro parágrafo, nós podemos perceber aqui, pessoal, a conexão das mensagens que a gente vai estudando ao longo do Evangelho, na primeira, na segunda parte e agora na terceira, né? Porque nós falamos aqui, principalmente aqui na segunda parte, quando comentávamos o propósito da educação no budismo, sobre os poderes latentes, né, que habitam em nosso interior, né? Então a doutrina espírita, ela tem muitos paralelos com o budismo nesse sentido, né? Ela também nos incentiva, nos motiva e nos entusiasma a praticar os ensinamentos evangélicos para que nós possamos transformar essas habilidades e poderes latentes em nós em uma realidade na nossa vida, né? Porque a doutrina, ela nos explica, inclusive lá desde a sua origem no Livro dos Espíritos, que as duas obscuridades mentais que mais bloqueiam o nosso acesso à riqueza desses tesouros interiores é o egoísmo e o orgulho, né? Por quê? Porque o egoísmo e o orgulho, eles são emoções perturbadoras que realçam muito, enfatizam muito a noção ilusória de separatividade, né? Como se estivesse eu aqui e o mundo lá fora, né? Como se eu e o mundo não estivéssemos integrados, como se eu e o mundo não fizéssemos parte de um mesmo todo, de um mesmo corpo divino, né? Então, a doutrina, nesse sentido, ela também procura desenvolver um processo educativo que remova esses obstáculos, egoísmo e orgulho, que são, na verdade, a raiz de todas as demais obscuridades mentais que, como nuvens, obscurecem a luz do nosso sol interior. E aí, esse espírito protetor segue nos dizendo o seguinte: até o presente a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? Então aqui, o Espírito está nos convidando a uma reflexão sobre o poder da fé como alicerce para realizações extraordinárias, né? Porque se nós não acreditarmos, né, que podemos realizar coisas muito além dessas coisas comuns que realizamos na nossa vida ordinária, nós não teremos como avançar no caminho espiritual. Porque o alicerce do avanço é nós acreditarmos que temos potencial para isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que o Espiritismo nos recomenda? Que a gente não tenha uma fé cega, né? Que a nossa fé seja uma fé apoiada experimentalmente e racionalmente, né? Então, que seja uma fé que a gente que possa enfrentar um embate filosófico racional e que seja uma fé que, à medida em que nós vamos aplicando os ensinamentos naquilo que nós acreditamos, desenvolva em nós potenciais reais
que nos levem a experimentar a cada dia, né, a cada momento, uma felicidade cada vez mais ampla e mais genuína. Então, à medida em que nós vamos experimentando o sabor, né, desses resultados que o caminho proposto pela doutrina nos permite experimentar, essa confiança só vai se reforçando, porque a gente percebe, puxa, funciona, né? Olha só, apliquei e realmente aqui adquiri uma habilidade, apliquei e adquiri paciência, apliquei e adquiri força interior, né? Então, à medida em que nossas aplicações dos ensinamentos vão dando resultados em nós mesmos, nós vamos ficando cada vez mais confiantes e a fé mais fortalecida vai gerar resultados cada vez maiores, né? Ou seja, a gente cria um verdadeiro círculo virtuoso, né, de fé e resultados da fé. E aí, o Espírito segue agora fazendo uma distinção entre fé humana e fé divina, dizendo: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer, né? Então vejam que o que o Espírito Protetor aqui está colocando é que a fé ela tem aplicabilidade tanto no plano do crescimento espiritual, quanto até mesmo do plano das nossas realizações materiais. Se a gente inicia um empreendimento sem acreditar que ele será realmente realizado, sem acreditar que nós temos toda a capacidade, toda a habilidade para contornar os obstáculos que vão aparecer no nosso caminho, nós não vamos realizar esse empreendimento, né? Então, até mesmo no plano material, a gente exercita a fé, porque no final das contas, fé é uma coisa só, né? Fé é confiança, né? É certeza, né? Como é que eu vou dizer assim? É aquilo que sustenta o nosso ânimo, porque a gente não descrê em momento nenhum de que vai alcançar a meta. Agora, ela pode ser aplicada ao plano humano, como diz aqui o Espírito Protetor, né? As nossas realizações materiais, como também ao plano divino, né? O plano divino, como Jesus nos ensina, o reino de Deus está dentro de vós, é o plano do nosso mundo interno. E nesse plano, quais são os milagres que a fé vai operar, né, nesse plano interno? É justamente nos transformar em seres cada vez mais generosos, mais caridosos, mais devotados, mais abnegados, menos egoístas, menos orgulhosos, mais pacientes, mais tolerantes, mais misericordiosos e assim por diante, né? Esse é o grande milagre que a fé opera. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o que está sendo dito aqui nesse parágrafo é que a fé é uma só, ou seja, a fé é um sentimento de confiança que nos faz caminhar com perseverança até atingir a meta. E ela se divide em duas facetas em relação à sua aplicabilidade. Posso aplicar as minhas realizações materiais, tanto quanto as minhas realizações espirituais, né? Jesus, inclusive, durante sua passagem pelo mundo, por diversas vezes, ele realizou, com o poder da fé e da lucidez que tinha, muitas curas físicas, né? Ele curou muitos cegos, ele curou muitos leprosos, ele ressuscitou Lázaro, né? Então ele empregava sua fé tanto para realizações do plano material, quanto também para despertar naqueles que o seguiam a motivação de se reformarem intimamente. E esse era seu principal objetivo, né? Até mesmo quando ele operava os chamados milagres, aquele inclusive da multiplicação dos pães, era apenas para motivar os seres a se transformarem intimamente e a desenvolverem dentro de si
bondade amorosa, compaixão, equanimidade e alegria empática. Esse era o principal objetivo de Jesus, né? Mas o ser iluminado, ele vê a unidade em tudo, então ele não separa o mundo em material e espiritual. Ele vê em tudo a grandiosidade divina se manifestando, né? Aquela história da onipresença divina, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como é definida na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, né? Essa inteligência suprema está presente em todos os fenômenos. Em todos os fenômenos. Não tem nenhuma exceção, né? Tudo manifesta o amor, a bondade e a justiça divinas. Não tem nada que esteja excluído dessa presença, né? E o ser iluminado vê isso com muita clareza, porque o ser iluminado é um ser lúcido, né? Ele não tem obscurecimentos mentais. E aí e aí o Espírito segue dizendo: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Vamos lembrar que nós começamos aqui o estudo desse capítulo, que hoje nós estamos concluindo, com um tópico que chamava o poder da fé, e que tinha lá no item 1 aquela passagem onde Jesus, onde um pai leva seu filho que está ali submetido a uma obsessão muito grave, né? Uma verdadeira possessão, né? A ponto de acharem que ele era um lunático, um maluco. Ele leva esse filho aos apóstolos para que os apóstolos o curem. E os apóstolos não conseguem curar. E aí vão lá falar com Jesus, né? Mestre, nós não conseguimos curar. E Jesus faz uma advertência muito severa para eles nessa passagem, né? Dizendo, né, ó homens incrédulos, até quando os suportareis? Né? Tentando mostrar, assim, uma espécie de compaixão irada, né? Chamando a atenção, dizendo, olha, homens de pouca fé, como é que vocês estão tendo tão pouca fé se vocês estão vendo que eu estou operando os milagres e se eu estou dizendo para vocês que vocês podem fazer também? Como é que vocês ainda duvidam? Por que vocês não foram capazes? Me traz aqui esse menino. E aí ele consegue libertar o menino do espírito que o estava obsediando, e o menino fica saudável. E aí os apóstolos veem, olha só, a conexão, né, entre o poder da fé usado no plano material com o poder da fé para ser usado também no plano espiritual de aprimoramento interior, né? Porque aí os discípulos vêm, mestre, por que nós não conseguimos? Ele disse, porque a sua fé é pequena. Porque na hora em que tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que o grão de mostarda é coisa minusculíssima, né? A hora que tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esta montanha, retira-te aí, atira-te no oceano, e isso acontecerá. E Jesus usava imagens assim bem hiperbólicas, né? Bem exageradas, que era para não deixar dúvida, é isso mesmo. Você fala para a montanha, vai para o oceano, e a montanha cai no oceano. É só não duvidar, é só não hesitar. Esse era o poder da fé. Então percebam que Jesus operou um dos seus milagres, uma das suas curas, né? Libertou o menino lunático do espírito que o obsediava, mas com o claro objetivo de dar uma lição aos seus discípulos que naquele momento ainda estavam muito vacilantes na sua fé, ainda não estavam conseguindo operar as curas que eles eram capazes de operar. Por quê? Porque eram dotados de grande poder magnético. Mas o poder magnético por si mesmo, por si só, não cura. É preciso que ele esteja acompanhado da fé, da certeza de que eu, movimentando aquela energia, vou curar aquela pessoa, né? E aí o Espírito conclui, dizendo, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que conclusão bonita, né? Os prodígios nada mais são do que o desenvolvimento pleno das nossas faculdades humanas que estão em germe e em potencial em nós e para as quais nós ainda não despertamos. Portanto, Jesus veio apenas para nos despertar, ele veio ao mundo para nos despertar, para nos acordar,
para nos dizer, metaforicamente falando, que nós estamos sentados em cima de um tesouro incomensurável, vivendo uma vida de miserável, né? Ou seja, em outras palavras, somos nós mesmos que nos autolimitamos, né? Somos nós mesmos que construímos as paredes e as grades da nossa prisão. E, portanto, remetendo lá a segunda parte do nosso evangelho, somos nós mesmos que temos que desconstruir essas paredes, que temos que demolir essa prisão, cortar essas grades, dissolver esses obstáculos internos que nos impedem de usufruir dessa liberdade absoluta, né? Dessa liberdade infinita, que é um potencial que está aqui incessantemente disponível, só aguardando que a gente abra os olhos e veja. Agora, qual é a nossa grande auxiliar nessa caminhada do despertar? É a fé. Se não tivermos confiança de que, praticando o Evangelho, vamos efetivamente despertar, não avançaremos no caminho. Então, creio que na conclusão desse capítulo, né, porque agora estamos concluindo o capítulo 19, a fé transporta montanhas, a principal lição que deve ficar é essa, né? Vamos trabalhar com afinco na construção de um alicerce de fé consistente, né, que sustente a nossa caminhada e que não permita que nós desanimemos ao trilharmos esse caminho da verdade e da vida que Jesus nos legou. O ensinamento desse capítulo é o de que nós podemos transpor a montanha de todos os nossos obstáculos internos se tivermos fé, se em momento nenhum desacreditarmos que somos seres dotados de poderes miraculosos e de qualidades compassivas e amorosas incomensuráveis.